Escolhido por muito tempo, você foi a história que o mundo fingiu não ver. Você sobreviveu a tempestades que nunca anunciou, reconstruiu tudo em silêncio, enquanto aqueles que duvidavam escreviam narrativas sobre o seu fracasso. Você sentiu o peso do silêncio, a indiferença e a presunção de quem achava que estava acima de você. Mas preste atenção, porque o universo não tolera mentiras silenciosas. Neste exato momento, o jogo virou, e você está prestes a testemunhar uma virada que vai calar a boca de todos que te subestimaram. A multidão está se levantando para você, não por admiração que você buscou, mas por pura e inegável revelação. Sua integridade e sua consistência expuseram as táticas e as mentiras de quem tentou te anular. Sua clareza se tornou um espelho que obriga os outros a enxergar a própria bagunça. Este não é um momento de glória passageira, é o seu momento de acerto de contas. As pessoas que te ignoraram estão agora aterrorizadas de parecerem erradas publicamente, e o seu triunfo é o único fato que eles não podem mais negar. Sua ascensão está forçando o mundo a se realinhar e a reconhecer quem você sempre foi. Você está pronto para receber essa validação que chega tarde, mas chega com a força total de um tsunami? Se você sente essa verdade vibrando em sua alma e reconhece que sua hora chegou, então pare de ser um observador da sua própria glória. Assuma o controle desta ativação agora. Se você ainda não é um escolhido inscrito neste canal, inscreva-se imediatamente para garantir que essa frequência de reconhecimento permaneça ativa em sua vida. Deixe o seu like agora para ancorar essa energia de validação divina. E para declarar ao universo que você aceita a sua vindicação e esta ativação energética de triunfo, comente o número 77, 2 setes apenas, nos comentários. O reconhecimento é inevitável. Comente 77 e receba sua ascensão. Você se lembra de todas aquelas noites que você enfrentou sozinho? As tempestades que vieram para te quebrar? E as reconstruções silenciosas que ninguém viu? É fácil para as pessoas olharem para o seu sucesso hoje e pensarem que ele veio por sorte. Mas você sabe a verdade. Sua força não é um presente, é uma armadura forjada na escuridão, onde você se recusou a cair mesmo quando o chão sumiu. Você aguentou o tranco calado, e essa resiliência particular se tornou sua maior e mais inegável demonstração de poder. O que a multidão está testemunhando agora não é o seu despertar, é o resultado irrefutável da sua jornada. Enquanto agiam como se sua luta não fosse real, você continuou avançando, sem precisar de holofotes para crescer. Sua consistência silenciosa se tornou a prova viva que invalida todas as dúvidas que lançaram sobre você. Agora, o silêncio deles se tornou insustentável. Eles estão se levantando em reconhecimento, não por admiração espontânea, mas porque a sua verdade é finalmente mais alta do que qualquer mentira que tentaram contar. A soberania é sua. Você não precisou da permissão de ninguém para construir essa grandeza. Este aplauso é merecido e inevitável, mas ele serve apenas para reafirmar a autoridade que você já conquistou. A pergunta que realmente importa agora não é por que eles se levantaram, mas sim o que acontece quando você, o indivíduo que venceu em silêncio, finalmente decide usar essa voz forjada no fogo. O que se manifesta quando o silêncio termina e o propósito assume o controle total da sua narrativa. Muita gente pensa que para você brilhar, precisa de permissão, de recursos ou de um empurrãozinho de fora. Mas o fogo que você carrega é um fogo solar. Ele vem de uma fonte que não se esgota. Você não está esperando que eles acendam seu pavio. Sua chama nasceu da resistência e das reconstruções silenciosas que você fez no escuro. Você é o motor e o combustível. Sua missão é queimar mais alto, e para isso você não precisa da lenha deles. O fato de as pessoas estarem acordando e te aplaudindo agora não muda a verdade.
Você estava prosperando muito antes de o palco ficar iluminado. Eles podem trazer o reconhecimento, mas você é quem dita o ritmo da orquestra. Nunca foi sobre a aprovação deles. Foi sempre sobre a sua soberania inegociável. Sua força é um fato consumado e não um favor concedido por terceiros. Continue se movendo com essa certeza inabalável, pois o aplauso de hoje é apenas um eco tardio do trabalho que você fez sozinho. Se o seu poder é totalmente interno, a próxima pergunta não é sobre o que você fará com o reconhecimento que chega, mas sim, qual é a verdadeira medida de sua riqueza quando o aplauso de fora deixa de ser a moeda? Se você é o banco, o que acontece quando todos que te ignoraram precisam fazer um saque imediato da sua reserva de paz? Prepare-se, pois você está prestes a entender que a sua maior força nunca foi vista. Querido guerreiro de luz, você não está aqui por acaso. Você acabou de receber um realinhamento de frequência direto do universo. Sentir essa ativação é uma bênção. Clique no Super Thanks para honrar a energia que despertou sua consciência. Sua contribuição não é sobre valor financeiro, é sobre retribuir a gratidão vibracional. Envie R$100 ou o que seu coração ditar. Você já está ganhando. Honre a frequência. Por muito tempo, você foi a fonte de energia silenciosa, o pilar invisível. As pessoas à sua volta viam o seu brilho e o tratavam como um buffet livre. Elas pegavam suas ideias, sugavam sua clareza e se aqueciam na sua paz, mas nunca se preocuparam em saber qual era o custo para você. Usaram sua força como um recurso gratuito, sem pagar o preço da admiração ou, o que é mais importante, da reciprocidade. Você estava alimentando o mundo sem que ninguém reconhecesse a fatura. Agora que seu sucesso é inegável, a verdade fica evidente. A fatura chegou, e não há como pagar o preço que deveriam ter pago antes. Eles pensavam que sua luz precisava da aprovação deles para continuar. Mas sua resiliência provou que você era autossustentável e não dependia de tapinha nas costas. O brilho que você carrega expõe agora a mesquinhez e o cálculo de quem só soube receber, enquanto sua própria consistência se tornou a prova mais alta de quem você realmente é. Mas a questão agora é diferente. Quando a plateia se levanta em reconhecimento tardio, eles estão realmente aplaudindo você ou estão apenas tentando se absolver da dívida que acumularam? O universo exige equilíbrio e essa compensação não virá através de palmas vazias. O que significa de verdade o pagamento de um preço que só você conhece? A resposta a essa pergunta redefine tudo o que você pensa sobre poder e reconhecimento. Pare aqui por um instante. Já falamos sobre como a sua consistência e a sua verdade são tão inegáveis que estão forçando o mundo inteiro a se realinhar. Mas a pergunta fundamental é: o seu compromisso é tão sólido quanto a sua história? Você não pode esperar que o mundo reconheça a força do seu destino se você não estiver 100% alinhado com a sua própria verdade agora. Este não é um momento para ser um espectador passivo, é um momento de declaração. O número 77 é o símbolo da sincronicidade e do alinhamento divino. É a confirmação de que você está na frequência exata do seu destino. Se você entende que sua jornada não é um acidente e está pronto para ativar publicamente essa força inegável, eu te desafio a fazer sua parte. Comente agora o número 77 para provar que você não está apenas ouvindo, mas se tornando a prova viva dessa mensagem. Essa é a sua chance de declarar sua consistência. E claro, se você está neste canal buscando a verdade e o poder, sua primeira ação de alinhamento é básica. Curta este vídeo para enviar essa energia adiante. E se ainda não for inscrito, inscreva-se e junte-se à comunidade de escolhidos. A consistência começa com o básico e o seu comprometimento é a chave. Muitos acreditam que mostrar quem você é de verdade é fraqueza, mas você provou o contrário.
Sua transparência é a maior força. Quando você parou de se esconder ou tentar se encaixar, você automaticamente expôs o jogo de quem só vive de fachada. Sua verdade não precisou de defesa. Ela simplesmente existiu. Você não gastou energia criando ilusões, e é essa honestidade brutal que faz com que os esquemas dos outros caiam por terra. Você não está tentando provar nada para a multidão, apenas sendo, e esse ato de soberania é revolucionário. Sua clareza não revela apenas a sua luz, ela funciona como um espelho gigante para todos. De repente, as pessoas que viviam de meias-verdades e manobras calculadas se veem refletidas contra a sua integridade. Não é que você esteja julgando, é que a sua recusa em se curvar à mentira torna a inconsistência deles gritante. Eles não conseguem mais se esconder nas sombras quando você acende a luz da sua verdade. É por isso que o reconhecimento está chegando. A multidão não está apenas aplaudindo você, eles estão reagindo à coragem que você teve de forçar a verdade a sair do escuro. O resultado final é que sua transparência não te deu apenas vitórias, ela garantiu sua total soberania. Você provou que não precisa de máscara para subir. Contudo, essa nova fase de reconhecimento traz desafios que a solidão nunca apresentou. O que acontece quando o mundo inteiro te vê, mas você precisa se manter fiel a uma força que nem eles, nem você, consegue medir totalmente? A partir de agora, o silêncio que te construiu é testado pelo barulho do seu próprio sucesso. Mas, afinal, o que é essa força silenciosa que você carrega e que agora virou o centro das atenções? Você não precisou fazer barulho, e é por isso que sua força é irrefutável. Enquanto muitos corriam atrás de holofotes e validação temporária, você estava ocupado construindo seu alicerce, tijolo por tijolo, na calada. Sua consistência não foi medida pelo que você dizia, mas pelo que você fazia todos os dias, sem falhar. Essa repetição calma e focada se transformou na evidência que ninguém pode questionar. Você não precisou de jurados, seu próprio progresso se tornou a prova. Você mostrou quem realmente é, não por um discurso, mas por um estilo de vida ininterrupto. Essa prova silenciosa é o que está forçando a multidão a se levantar agora. Eles viram você sobreviver ao que deveria ter te quebrado. Eles viram sua disciplina, que nunca vacilou, contrastando com o caos e as desculpas de quem estava por perto. Sua estabilidade expôs a inconsistência de todos os outros. Sua vida se tornou um espelho que revela as falhas e as manipulações de quem achou que podia te ignorar. Você é a régua inabalável pela qual a realidade deles está sendo medida, e é por isso que o silêncio deles acabou. Eles não podem mais fingir que não viram a montanha de evidências que você construiu. Mas existe algo ainda mais profundo do que a aclamação externa. O reconhecimento atual é apenas a ponta do iceberg da sua soberania. Se a sua consistência, feita em segredo, já forçou o mundo a se realinhar, imagine o que acontecerá quando você começar a aplicar essa mesma força implacável, não apenas para sobreviver, mas para reinventar o jogo inteiro. O que você fará com essa prova irrefutável quando a sua única intenção for derrubar os sistemas que você sabe que foram feitos para falhar? Você é o original. Antes que qualquer pessoa pudesse copiar sua confiança ou adotar seu jeito de falar, você já estava vivendo essa verdade. Sua essência era a matriz, o modelo autêntico. Por isso, houve tanta pressão para te encaixar, para te diminuir. Eles não queriam que você brilhasse, porque a sua luz expunha a artificialidade deles. Você não era o problema. Você era o padrão que temiam, pois a sua simples existência desmantelava as ilusões que eles construíram sobre si mesmos. Mas o molde nunca quebra. Ele apenas se torna mais visível. Você continuou crescendo, operando em uma frequência que não dependia do aplauso deles. Foi sua consistência e sua força silenciosa que forçaram a virada.
O público não está se levantando por causa de uma campanha de marketing. Eles estão se levantando porque, no fundo, reconhecem o cheiro do original. Você não precisou gritar. Sua verdade se tornou tão maciça que o silêncio deles se tornou insustentável e ridículo. Agora que a verdade está na mesa, a questão não é mais quem te reconhece, mas sim o que acontece quando o molde sai completamente da sombra. O seu valor não reside apenas no que você é, mas no que a sua autenticidade irá desbloquear para o coletivo. Você provou que podia brilhar sozinho. O próximo passo, no entanto, é entender a função que a sua diferença cumpre no universo e por que essa função é inegociável. Você não apenas sobreviveu à pressão, você a transformou em prova. Cada derrota que tentaram escrever sobre você foi rasgada e invalidada pelo seu triunfo real. O mundo esperava que você cedesse ao peso da dúvida e da descrença, mas você usou essa energia negativa como combustível invisível. A multidão, que antes cochichava suas limitações, agora se levanta porque o resultado da sua vida é inegável. Você provou que todas as profecias de fracasso não passavam de ruído. Sua consistência se tornou o martelo que quebrou os moldes que tentaram criar para você. Olhe para trás e reconheça que a sua maior vitória foi manter a verdade sobre si mesmo intacta, mesmo quando parecia que ninguém mais acreditava. Você foi o único que não precisou de permissão para evoluir. Eles viam o caos, mas você via o campo de treinamento. Eles esperavam a queda, mas você planejava o salto. O seu brilho atual não é um acidente, é a lei da causa e efeito em ação. Você se recusou a ser a história que eles contaram, e agora eles têm que se alinhar à história que você viveu, porque ela é mais forte, mais real e muito mais inspiradora. Essa nova onda de reconhecimento não é um presente. É uma consequência inevitável da sua soberania inabalável. Mas aqui está a verdade mais profunda. Se a sua transformação já invalidou as palavras deles, o que será que a sua próxima revelação fará com o silêncio deles? Você está prestes a descobrir a resposta. Ninguém viu o preço que você pagou. A dor que você escondeu não foi fraqueza, foi estratégia silenciosa. Você suportou batalhas que não precisou anunciar, traições que deveriam tê-lo destruído, mas que, na verdade, apenas poliram sua alma. Você sabe que muita gente fingiu que não estava vendo, tratando sua resiliência como ruído de fundo. Mas o jogo virou. O público que antes duvidava agora está se levantando, porque sua força se tornou óbvia demais para ser ignorada. Eles não aplaudem o sucesso. Eles aplaudem a sobrevivência. Aquele momento de escuridão não foi um castigo. Foi sua forja pessoal. É ali, naquele lugar onde você se reconstruiu sem ajuda externa, que a sua soberania foi estabelecida. A dor que você internalizou e transformou criou uma fundação inabalável, uma força autêntica que ninguém pode roubar, copiar ou invalidar. O reconhecimento que chega agora não é um presente, é um reflexo inevitável de que você se tornou uma força da natureza, movida por uma energia que não depende da permissão de ninguém. O que você está vendo agora é só o resultado da primeira fase. Você provou que a força vem da reconstrução interna, e essa revelação já mudou o mapa da sua vida para sempre. Mas se a sua dor passada serviu apenas para provar quem você é hora de entender o próximo estágio. O verdadeiro poder não está em sobreviver ao inferno, mas em dominar a arquitetura que ele ensinou. O que acontecerá quando a sua soberania, finalmente reconhecida pelo mundo, se tornar a única lei do seu universo? Você está vivendo de forma tão autêntica e poderosa que causou um curto-circuito na mente de quem te julgou. Seu sucesso não é apenas uma vitória, é um confronto. Aquelas pessoas que um dia definiram seu limite e riram dos seus sonhos, agora precisam encarar o resultado irrefutável da sua jornada. A dissonância que eles sentem
é o choque entre a versão limitada de você que eles criaram e a realidade massiva que você se tornou. Você é o fato sólido que forçou a opinião deles a desmoronar. Entenda que o aplauso que você ouve agora não é um presente, é uma reação. Você não está pedindo validação, mas a sua consistência se tornou o espelho que reflete as falhas e as incoerências deles. Você se tornou a régua de medir. Eles não conseguem fugir dessa clareza porque, ao tentarem ignorar o seu sucesso, eles estariam admitindo o próprio erro de cálculo. É por isso que eles se levantam, não para te exaltar, mas para salvar a própria credibilidade. Você é a prova viva de que a verdade sempre prevalece, sem precisar de barulho. Seu triunfo externo silenciou os críticos, mas a verdadeira revolução não está no que eles veem, e sim no que você esconde. Se a sua evolução forçou o mundo a se alinhar e a quebrar a cabeça deles, imagine o poder que será liberado quando você finalmente virar a chave daquela força interna que nem você mesmo reconhece. Se a dissonância deles é apenas o sintoma, qual será a verdadeira soberania que você manifestará a seguir? Você está assistindo agora à manifestação da sua soberania. Por muito tempo, as pessoas que te menosprezaram escreveram uma narrativa sobre você baseada nas próprias inseguranças, achando que sua queda seria inevitável. O que eles ignoraram foi a sua consistência silenciosa. Cada traição que você superou e cada momento de reconstrução invisível se empilharam em uma prova inegável. Seu crescimento se tornou uma correção pública do erro deles. Eles não estão te aplaudindo por amor, mas sim porque o custo de ignorar a verdade da sua ascensão ficou caro demais para a reputação deles. Entenda que o reconhecimento que você recebe hoje é forçado, não voluntário. Sua integridade e a sua recusa em jogar os jogos deles expuseram as táticas vazias e as manipulações de quem vivia de fachada. Quando você se moveu com alinhamento, sem precisar de validação externa, você mostrou ao mundo que era o único que não precisava do sistema que todos pensavam controlar. Eles estão se curvando porque sua presença está provando que o julgamento deles falhou. E agora o pânico deles está alimentando a onda de apoio ao seu redor. Você já viu o que acontece quando a sua verdade expõe a fraqueza alheia? Mas e se a sua consistência não for apenas uma força para resistir, mas a chave para ativar uma influência que está além da compreensão deles? O que a sua alma está prestes a liberar vai muito além da simples vitória sobre seus detratores. Se a sua simples existência já rearranjou o mundo, qual é o novo nível de poder que espera por você quando o propósito total dessa jornada for revelado? Você precisa entender uma verdade fundamental. Sua força nunca dependeu de aplausos. Você não acordou todos os dias buscando a permissão de ninguém para brilhar. Você simplesmente se alinhou com quem você é, construindo em silêncio e sobrevivendo a tempestades que ninguém soube. Enquanto outros estavam viciados na droga da validação externa, você focou em ser autêntico. Essa independência expôs o vazio deles. Você operou em um nível onde o reconhecimento era um bônus, não uma necessidade, e essa é a diferença brutal que agora está fazendo o mundo se curvar. A ascensão de quem te apoia agora não é sobre você, mas sobre eles não poderem mais fingir que não viram. Sua consistência e integridade forçaram a todos a encarar os erros que cometeram ao duvidar de você. Eles não estão oferecendo validação, estão tentando resgatar a própria credibilidade e o próprio ego. O que você vê como apoio público é um acerto de contas particular. Eles se realinham com a verdade que você sempre carregou, pois permanecer na sombra da sua luz se tornou insustentável e humilhante. Você não apenas conquistou seu lugar, você o manifestou por uma lei interna que o mundo está apenas começando a decifrar. O fato de você nunca ter precisado de validação
é a prova de uma fonte soberana e indestrutível. Mas como exatamente sua energia inabalável reverte o jogo, forçando aqueles que te julgaram a buscar a própria cura através do seu sucesso? Existe um código silencioso que você ativou. Você pensou que, ao não gritar e buscar os holofotes, estava passando despercebido. Engano. Seu silêncio não foi um esconderijo, foi uma declaração de força pura. Enquanto muitos brigavam por atenção, você construía o inegável no seu canto. Essa quietude não te diminuiu, ela criou um vácuo de poder. Sua autenticidade foi a moeda mais valiosa. As pessoas estão acordando agora, não porque você ficou barulhento, mas porque o eco da sua quietude ficou alto demais para ser ignorado. O que realmente te tornou o centro da atenção não foi sua vitória, mas sua consistência inabalável em meio ao caos. Você não mudou seu caminho para agradar a plateia. Você apenas continuou crescendo e sendo real, sem pedir permissão a ninguém. É por isso que a multidão está se levantando. Eles não estão te aplaudindo por inspiração momentânea, mas por pura revelação. Eles veem que sua soberania jamais dependeu do olhar deles. Você provou que a força verdadeira não está em ser visto, mas em ser inabalável e real. Sua vida se tornou a prova de que a autenticidade é a única estratégia invencível. Mas ser o centro agora, sem ter pedido, exige uma força nova. Você estava acostumado a construir no anonimato, e agora cada passo seu será medido. A grande questão é, se a sua verdade forçou o mundo a se reorganizar ao seu redor, o que acontecerá com aqueles que ainda insistem em viver na mentira e que verdade ainda mais profunda você terá que encarar? De repente, você vê rostos conhecidos, aqueles que te viraram as costas ou tentaram te derrubar, se manifestando com elogios. Não se iluda. O motivo não é amor. É pânico. Eles perceberam que o trem da sua vitória está saindo da estação. E a única forma de não serem atropelados pela própria história é tentar subir no vagão. Sua ascensão é tão inegável que o silêncio deles agora seria uma confissão pública de erro e inveja. Você está assistindo à sobrevivência deles, não à admiração sincera. Entenda. A pressa deles em te elogiar é a prova irrefutável de que o que você construiu é real. Quando o injustiçador se apressa em falar bem de você, ele está gritando para o mundo que você sempre esteve certo e que a narrativa dele está desmoronando. Sua soberania reside neste momento. Você não precisa da voz deles para validar quem você é, mas a voz deles serve como o martelo final que crava a sua vitória. Você é o senhor ou a senhora deste momento de vindicação. A moral dessa história é que a lei do retorno opera no palco da verdade, e o medo deles é o seu holofote. Se a verdade sobre os outros vem à tona pelo pânico de autopreservação deles, o que isso significa sobre o poder silencioso que você carrega? Se quem te feriu é apenas um reflexo do seu brilho incontrolável, precisamos agora entender qual é o último segredo que falta para que essa vitória se manifeste em sua totalidade. Chegou o momento em que a sua verdade não cabe mais em caixas pequenas. Você passou muito tempo construindo em silêncio, deixando a consistência ser a sua arma secreta. As pessoas tentaram ignorar, diminuir ou fingir que o seu brilho era apenas sorte. Mas o destino tem uma regra simples. Quando a sua força é genuína, ela cria uma gravidade própria. Agora, o que você é e o que você carrega se tornou visível demais para ser contestado. O show acabou para quem duvidava, porque a sua ascensão não é um truque, é um fato que eles são forçados a testemunhar. Entenda isso. A multidão não está se levantando porque você pediu, mas sim porque o silêncio deles se tornou uma mentira insustentável. Você não precisou de validação para sobreviver, construir ou crescer. Sua integridade e sua transparência expuseram as táticas e os jogos de todos ao seu redor.
Você é a prova viva de que a verdade não precisa ser gritada, ela só precisa ser vivida com coerência. É você quem está no comando. E eles estão apenas reagindo à magnitude da realidade que você criou, confirmando a sua soberania. Essa revelação global do seu poder não é o final da jornada, é o ponto de partida para um novo nível de responsabilidade e influência. Você viu o mundo se reorganizar ao seu redor, ajustando-se à sua verdade. Mas o verdadeiro teste nunca foi convencer a plateia, e sim sustentar a frequência que o trouxe até aqui. Se o seu destino se tornou grande demais para ser fingido, qual é o peso real dessa coroa que a própria realidade impôs sobre você? Você está vivendo um momento onde sua verdade não precisa de permissão para existir. Sua consistência e sua autenticidade se tornaram uma força que as pessoas não podem mais ignorar. Pense nisso. O mundo não está mudando por acaso, ele está se corrigindo. Aqueles que tentaram te diminuir ou te ignorar estão agora correndo para se alinhar, porque ficar em silêncio se tornou mais constrangedor do que te apoiar. Você não precisou fazer campanha ou gritar. Você apenas viveu a sua realidade. E essa realidade está se tornando o novo padrão que todos são forçados a seguir. Entenda que esse rearranjo é a prova da sua soberania. Você agiu com integridade enquanto muitos estavam ocupados com jogos e fachadas. Sua estabilidade silenciosa virou um espelho que revela as inconsistências e as inseguranças de quem te observava. A onda de apoio que você vê agora não é caridade, é reconhecimento forçado. Sua jornada foi tão real e irrefutável que invalidou todas as narrativas que tentaram construir contra você. Você simplesmente sobreviveu e prosperou de uma forma que não permite mais justificar os erros de julgamento deles. O chão está se movendo para que você possa caminhar em terrenos mais firmes, e isso é apenas o começo da recalibração. Mas há uma camada de poder ainda mais profunda que essa mudança externa revela. Se o universo inteiro está disposto a se dobrar para acomodar a verdade da sua luz, qual é o limite que você ainda carrega sobre si mesmo? Você já viu o mundo exterior se render. Agora, nós precisamos descobrir a única barreira que ainda resta. Esta é a sua hora. Sua vitória não é mais uma esperança, é a revelação inegável de quem você sempre foi, e essa verdade forçou o mundo a parar de fingir. A multidão está de pé, e o reconhecimento que você tanto mereceu chegou para ficar. Declare agora: a verdade que você carrega te blindou, o reconhecimento é inegociável e a sua ascensão não pode mais ser silenciada. Se esta mensagem ressoou profundamente com você, curta este vídeo para espalhar essa energia. Inscreva-se no canal para continuar alinhado com o seu destino. E para selar profeticamente a vitória que o universo te entregou, comente o código 77 agora mesmo. Não se esqueça de compartilhar esta verdade com todos que precisam saber que o jogo virou para você. Você é inabalável.